a coisa está um pouco mais apertada. Aqui o Flamengo tomou um gol em casa, né, como Copa do Brasil, né, como Libertadores até a final. Então, é uma situação realmente muito perigosa. O Reinaldo Rueda vai ter que melhorar a produção do seu time e contar com uma produção melhor de alguns jogadores. Desde o goleiro, o Muralha, não vai poder falhar, cometer bobagens. Assim como os jogadores de criação. O Diego vai ter que jogar mais. Everton Ribeiro, se for titular, tem que jogar mais. Mancoelho, se jogar, tem que jogar mais. E a molecada, se tiver a chance de começar a partida, né, vai ter que confirmar durante os 90 minutos, né? Porque normalmente a gente fala muito da molecada do Flamengo e é bacana, a base subindo, mas às vezes o Vinícius Júnior, quando começa como titular, não rende tanto como no segundo tempo. Vai ser um jogo fora de casa, talvez o Flamengo certamente vai ter mais espaço para contra-atacar. Mas o Flamengo, como um todo, vai ter que jogar melhor hoje para sair da Colômbia classificado, vai ser pedreira. E olha, a notícia de agora, o Twitter do Flamengo, né, o Twitter que se tornou uma ferramenta de informação importantíssima e hoje uma informação oficial para muitos veículos, personalidades e clubes de futebol. O Twitter oficial do Flamengo diz o seguinte: o exame do atleta Diego Alves confirmou fratura na clavícula. Nesta sexta-feira ele vai ser reavaliado no centro de treinamento para decidirem se será ou não necessária essa cirurgia, e tomara que não tenha que acontecer. Fato é que com uma fratura na clavícula, havendo ou não cirurgia, é praticamente impossível imaginar que o Diego Alves ainda volte a atuar nesse ano de 2017. Claro que está fora até o finzinho da temporada e a gente espera que não seja nada tão grave, que o Diego Alves possa voltar o quanto antes no próximo ano. Ele que é um jogador decisivo, e a gente já falou aqui, Rodrigo, sobre a possibilidade do Muralha atuar no próximo jogo. Haveria alguma outra hipótese? Você acha que o Flamengo poderia chamar um terceiro, um quarto goleiro, por exemplo, subir alguém? Porque, aparentemente, o Muralha passa por uma pressão psicológica muito grande, né? Mesmo depois que o jogo estava 2-1 para o Flamengo, ele teve um lance ali em que houve um chute e ele espalmou para frente, a bola de uma forma muito esquisita. Você pensaria numa hipótese que não fosse o Muralha para o segundo jogo? Não, agora ele tem algumas vantagens, né? Por exemplo, em relação... Tem que ver se está inscrito, tem alguém inscrito também, né? No caso do Muralha, eu vejo algumas vantagens para ele em relação ao que aconteceu na Copa do Brasil, quando a desconfiança era total, não sabia se colocava ele ou algum garoto. Agora, primeiro, ele já entrou nessa partida, ele já vai se preparar para a partida da volta, vai se condicionar melhor fisicamente, psicologicamente. Aí tem uma outra coisa, a torcida do Flamengo tem desconfiança com o Muralha, já não é de hoje. O próximo jogo é fora de casa, o próximo jogo estou falando da Sul-Americana. Então, na Colômbia, pelo menos ele vai estar um pouco distante da torcida. É diferente de jogar, por exemplo, na Ilha do Urubu, onde a torcida do Flamengo, mesmo em pequeno número, fica ali em cima dele. Hoje tem uma imagem de um torcedor desesperado na hora que o Muralha vai entrar. Não, vai botar quem? É opção, é o que tem. E o Muralha é um goleiro que, se não é o melhor goleiro do mundo, mas ele chegou à seleção brasileira do Tite. Né? Tô falando do Tite, que é o técnico tão elogiado no Brasil. O Tite chegou em algum momento a acreditar que o Muralha era goleiro de seleção. Então tem que dar a vez para ele agora. Se o Flamengo passar para a final, certamente vai ser o Muralha também o goleiro. E é bom lembrar, o Flamengo indo para a decisão, seja contra o Independiente da Argentina, com quem o Flamengo já decidiu e perdeu a Supercopa, ou seja contra o Libertad, que está em vantagem no outro confronto, a decisão é no Maracanã, dia 13. Né? Então, uma expectativa grande. E então, nos dois próximos jogos, um certo e talvez um hipotético, o Muralha jogaria fora de casa. Esse jogo agora na Colômbia e depois ou na Argentina ou no Paraguai. Eu acho que é vez de dar confiança e preparar melhor o Muralha para esses jogos decisivos. Será que tem outra hipótese do técnico Reinaldo Rueda, João Guilherme, escalar um outro goleiro que não seja o Muralha? Tem mais alguém inscrito naturalmente no time do Flamengo para a Sul-Americana, né? É verdade. Inclusive, a gente pode até fazer essa pergunta para o Ricardo Lai. Eu me lembro que na Copa do Brasil, o Gabriel Batista, que era goleiro júnior, acabou sendo colocado no banco de reservas. O César é um goleiro que já tem alguma experiência, inclusive alguns jogos pelo Flamengo, passou por Ponte Preta, Ferroviária, também faz parte do elenco. O Flamengo terá que colocar um outro goleiro na reserva do Alex Muralha. A gente vai lá com o Ricardo Lai, aqui no saguão do Maracanã, acompanhando toda essa movimentação e também podendo esclarecer essa dúvida para a gente, Ricardo Lai. Porque na fase semifinal da Conmebol Sul-Americana, o Flamengo fez as duas substituições, né, nas inscrições, por causa da impossibilidade de contar com o Berril e também com o Ederson. Entraram o Lincoln e o outro jogador,
O Manquez já estava, né? O Clebinho, lateral direito Clebinho, da base do Flamengo. Obrigado, João. Mas há um artigo no regulamento das competições da Conmebol que, em caso de lesão e confirmada essa lesão, provada que o goleiro não tem possibilidade de atuar, o clube pode fazer essa troca. Então, hoje o Flamengo tem o Diego Alves e o Alex Muralha, mas pode inscrever o outro goleiro, e no caso seria o César, porque o Thiago também está machucado, para contar com pelo menos 2 goleiros para a próxima partida contra o Júnior Barranquilla na semana que vem, lá na Colômbia. Então o Flamengo vai provar, né, com exames, que não pode contar com o Diego Alves e aí sim inscrever o César para a próxima partida lá na Colômbia, João. Ok, portanto essa é a situação. O Flamengo, através da lesão, né, que parece que vai ser comprovada do Diego Alves, o Twitter oficial do Flamengo já disse que ele teve aí uma fratura na clavícula. O Flamengo terá a condição de inscrever um outro jogador. Leandro Quesada, Rodrigo Bueno agora há pouco falou lá no estúdio que está mais para o Júnior Barranquilla, apesar do Flamengo ter saído com a vitória aqui por 2-1, pelo que o Flamengo apresentou hoje aqui. Você concorda com o Rodrigo? É um outro jogo, né? O que aconteceu aqui. Foi a vitória do Flamengo. O Flamengo joga por um empate lá. Empate. Então também não vamos achar que... Isso falando de resultado, né? Não vamos achar também que 2-1 é pior do que se tivesse perdido o jogo. O Flamengo ganhou o jogo. Agora, se apresentar o futebol hoje aqui do Maracanã em Barranquilla, o Flamengo corre um risco de ser eliminado. O Flamengo não pode ter medo jogando lá em Barranquilla. O empate é do Flamengo? Só que se ele toma um gol, o que acontece, João? 1-0 classifica o Júnior. Ele precisa buscar o gol. Por isso que durante a transmissão eu falei, mesmo com a vitória por 2-1, o Flamengo tem que ter como objetivo marcar um gol na Colômbia. Porque se sai um gol aos 45 do segundo tempo, o Flamengo está eliminado. Então o Flamengo também não pode ficar naquela postura de só ficar à espreita, só ficar esperando o adversário. É claro que a tônica do jogo, imagino eu, a gente agora analisando aqui o que pode ser na próxima semana, é o Júnior partindo para cima do Flamengo e o Flamengo tentando no contragolpe, no contra-ataque, buscar esse resultado. Vai ser um jogo muito interessante e eu, sinceramente, eu não acredito que o Flamengo repetirá a performance ruim, mostrando falta de senso coletivo, falta de troca de passes, um time muito espaçado, sem triangulação. Não acredito, sinceramente, não creio que o Flamengo jogará uma partida parecida com essa do Maracanã, desta vez lá na Colômbia. Pois é, importante também enaltecer o resultado do Flamengo, embora realmente não tenha jogado bem. O Júnior Barranquilla estava invicto na Sul-Americana, hein? Foi a primeira derrota dessa equipe, que é campeã da Copa Colômbia, se classificou em primeiro para a fase de quartas de final lá no Campeonato Colombiano, é apontada como a favorita para conquistar o torneio Clausura lá na Colômbia. E